Gosto de gravar para depois ver as besteiras que eu falei. Nós vamos conversar sobre o capítulo 8, o item 8 a 10. E esse capítulo 8 ele é muito interessante porque ele trata de uma das virtudes mais difíceis de se alcançar, né? Que é a pureza. Para mim, as duas virtudes mais difíceis de alcançar é a pureza e a simplicidade. A pureza principalmente porque para que a gente pudesse alcançar a pureza, essa virtude, teríamos que afastar de nós todas as paixões, todo tipo de paixão. E aí, quando eu olho para a minha personalidade, eu vejo que está muito difícil ainda, né? Então, tenho muitas paixões. E a simplicidade também, porque de modo geral a gente tem a tendência, quanto mais a gente adquire conhecimento, mais a gente tende a se afastar da simplicidade. E ser simples é uma coisa muito difícil no nosso estágio, mas com o passar do tempo nós vamos alcançar. E esse capítulo ele fala sobre aquela passagem. O tópico é a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Então, aqui tem duas passagens muito importantes. A primeira é aquela clássica, todo mundo lembra na época da Páscoa, quando queriam condenar Jesus, e aí diz a história que o Pilatos ficou compadecido de Jesus e não queria condená-lo. Então ele tentou de tudo, né? Segundo, tem uma tradição de libertar os escravos, não sei o que, apesar que essa tradição não é uma tradição que os historiadores conseguiram achar em algum lugar. Mas, tudo bem, foi usada na frase, tem uma tradução que quando na Páscoa se liberta um prisioneiro, e aí todo mundo gritou, Barrabás, não é isso? Todo mundo conhece a história, ou não? Então, colocou Jesus e Barrabás, e a multidão, por questões políticas, não era nem porque eles amavam Barrabás, não, é porque na verdade eles queriam condenar Jesus. Então eles começaram a gritar Barrabás, Barrabás, e o Pilatos, vendo que não tinha, que não tinha jeito dele libertar ali o Jesus, não tinha jeito, tinha, mas como eles usavam a política, então eles falavam, olha, ele estava querendo ser maior do que Roma, e aí se ele liberta aquela pessoa que diz que está querendo ser maior do que Roma, ia ter problema político para ele. Então ele tentou jogar, isso é muito legal, que ele tenta jogar a responsabilidade para as pessoas, né? Não, olha, eu não quero condenar não, vocês é que vão condenar, vocês escolhem. E aí escolheram Barrabás e ele achou que a sua consciência estava limpa, por quê? Porque ele ainda deu uma opção para as pessoas, né? Mas as pessoas escolheram Barrabás. E aí ele faz aquele gesto, né? Que ele pega lá e lava as mãos, né? Minhas mãos, o sangue deste homem não está em minhas mãos, olha, ela está limpinha, né? E aí a história todo mundo sabe que, né, Jesus morreu, mas fazendo uma análise espírita, porque assim, as passagens elas têm um cunho moral, só que a vida não se encerra em uma passagem, né? Então você é igual aquela outra parábola lá do rapaz que ajuntava vários, tinha uma colheita e aí ele ajuntava lá, e aí uma época ele teve uma colheita maior do que ele poderia guardar. O que ele fez? Pensou em fazer um outro armazém. E aí Jesus diz, louco, essa noite te levarão tua alma, o que você vai fazer com esses celeiros? Muito bem. E aí vem a primeira reflexão, e se ele em vez de
juntar um celeiro, doasse aquela parte. Aquilo ali seria uma ação boa que ele teve, que não traria remorso para a sua consciência, mas era apenas uma ação. Ele não vai se tornar bom por causa de uma ação. A bondade, ela é fruto da transformação interior. Então, o Pilatos, ele fez um ato exterior. De modo geral, nós nos preocupamos com os atos exteriores, e isso é o grande problema nosso. Mas também, antes de voltar a esse assunto, eu quero falar da outra passagem que o Kardec traz aqui também, que é aquela passagem muito interessante que estavam os discípulos de Jesus e eles estavam lá comendo. E um fariseu observou que eles estavam comendo e não lavavam as mãos. E para os judeus, lavar as mãos é um ato religioso, porque está na Bíblia que eles tinham que lavar a mão. Tem essa questão toda de todos os rituais. Quanto mais primitiva é a sociedade, mais regra se tem. Então é regra para lavar a mão, regra para isso, regra para aquilo outro. E aí eles se escandalizaram. Por quê? Porque eles, se dizendo religiosos, estavam comendo sem lavar as mãos. E aí foram reclamar com Jesus, e Jesus disse: daí, que isso faz? Qual é a diferença que isso faz? Ele fala aquela frase emblemática: não é o que entra pela boca do homem que o contamina, é o que sai da boca do homem que o contamina, porque o que sai da boca vem do coração, né? Então, Jesus aqui está estabelecendo um critério altamente profundo. Isto é, a essência das coisas somos nós, enquanto espírito. E na maioria das vezes não é o que observamos. Naturalmente temos a tendência a fugir da essência e ir para as aparências. Um exemplo, tem a história lá da fuga do Egito, dos judeus, não é isso? Eles fugiram do Egito, e aí Moisés subiu ao monte, e logo que eles subiram, passou um tempo, Moisés não descia, e as pessoas ficaram preocupadas. Moisés, aí sempre tem aquele que fala: ih, morreu, né? Sumiu, morreu. A pessoa gosta de matar os outros. Sumiu, morreu. E aí, se ele morreu, então o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Todo mundo conhece essa história, né? Na revista espírita e também no Evangelho, os espíritos falam, né? Ide, prescrevei o culto ao bezerro de ouro que cada vez mais se alastra. Eu falei assim: poxa, mas peraí, nós não fazemos bezerro de ouro nenhum, né? Que bezerro de ouro é esse? O bezerro de ouro, que são os atos exteriores. Não é que algumas pessoas ainda entendem dessa forma, quer dizer, os homens pegaram o ouro, fizeram um bezerro de ouro, e Deus, que estava lá em cima assistindo televisão, olhou para baixo e: que história é essa? Estão fazendo um bezerro de ouro. Ficou com uma raiva, ficou com raiva das pessoas. As pessoas acham que Deus é assim, né? Que fica com raiva, etc. Que Deus está zangado porque eles fizeram um bezerro, né? É uma visão ainda de Deus muito primitiva. Não é que Deus ficou zangado, está zangado ou deixou de ficar zangado porque você fez um bezerro. Não é isso. É porque quando você desvia o seu pensamento, você perde tempo. É só isso. Então, exemplo, tinha um conhecido que ele frequentava um centro, e que nesse centro tinha um grande vulto lá do espiritismo, e eles queriam homenagear aquele grande vulto do espiritismo. O que eles fizeram? Fizeram um busto em homenagem àquele grande vulto e colocou na frente do centro. E aí, com o passar do tempo, o que as pessoas faziam? Quando chegava, entrava no centro, ia lá, tocava no busto, fazia sinal da cruz, ficava orando, segurando no busto, etc.
E aí, fala assim, ai, Deus está zangado. Não, é apenas você está perdendo tempo, porque você está desviando o foco daquilo que é importante para as coisas inúteis, porque uma estátua de bronze não modifica a vida de ninguém, percebe? Então, as pessoas tendem naturalmente a desviar. E aí tem outras questões. Então, por isso que quando Jesus fala sobre essas questões, a gente às vezes não se percebe de quanto profundo é o ensinamento. Quer ver? Vou pegar um exemplo bem amplo. O Espiritismo. O objetivo da humanidade não é tornar ninguém espírita. O mundo não foi feito para se tornar as pessoas espíritas. O mundo foi feito para que a gente progrida. Ok? Então, tudo que existe no mundo é para que a gente progrida. O Espiritismo é mais uma ferramenta que a gente pode usar ou não para progredir. E às vezes a gente fala, não, mas fulano de tal, ele ainda não aprendeu a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E daí? E daí? Quando ele morrer, alguém vai perguntar para ele qual é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Eu não sei. Então, vai embora. Não tem isso. Então, a questão é, o ensino, ele facilita. Por quê? Às vezes uma pessoa, ela anda no meio da floresta, caindo, levantando. Aí ela passa 30 anos entrando pelaquela floresta espinhosa. Um dia alguém chega para ela e fala assim, olha, tem um caminho aqui, bem mais curtinho, que você não tem muito espinho. Você, poxa, legal, aí vai. Percebe? Ou então um dia ela pode até descobrir aquele caminho. O Espiritismo é só isso, é uma ferramenta. Então, só que de modo geral a gente esquece isso. É igual aquela figura tinha um grande pescador, e o pescador, ele era uma pessoa muito especialista, e ele um dia, ele pensou, vou fazer uma rede mais maravilhosa, e ele gastou uma semana fazendo aquela rede maravilhosa. No final ele parou, no final da tarde assim, ele no mar, e ficou contemplando aquela rede. Olha que rede maravilhosa que eu fiz, né? E ele, como diria o grande poeta Oswaldo Montenegro, ele estava se encantando mais com a rede do que com o mar, né? Então, a rede foi feita para o mar e não o mar feito para a rede. Então, a rede poderia deixar de existir, que o mar estaria ali. Essa é a grande questão, que a gente não para e não se apercebe. Então, beleza, Jorge. Então, qual é os ensinamentos que podemos tirar dessa questão da mão não lavada? A primeira é: não adianta jogar a responsabilidade no outro. Não adianta. Você pode lavar as mãos. Fulano de tal olhou para mim com uma cara feia. Mas foi uma cara tão insolente, que até agora eu estou nervoso, porque eu não dei uma bolacha. Entendeu? E eu fiquei a semana inteira por causa daquele olhar. Você está lavando as mãos, porque você está botando a responsabilidade. Você está com dor de cabeça e mal no olhar do outro. O outro olha para onde ele quer, do jeito que ele quer. Agora, você escolhe se você vai ficar magoado ou não. É uma escolha sua. Se alguém chegar, Jorge, você é isso, né? Se eu quiser me irritar, eu fico com raiva dele. E se eu não quiser me irritar, é isso que você acha? Bom, acabou o problema. Percebe? E a gente não lava as mãos muitas vezes, sim ou não? Muitas vezes, porque a gente é o trânsito, é não sei o que, é aquilo outro, e nada disso, a paz
não vem do exterior para dentro. Nada que está no exterior nos dá paz. Você pode soltar pomba, pode botar branquinho, pode fazer o que for, botar aguinha, né? Tem aquela aguinha que fica caindo dentro de casa assim, né? Aquela tipo uma cascatinha, botar musiquinha. Mas se alguém passa e amarrota o tapete, você já fica com raiva, né? Porque você acha que a paz está vindo do exterior. Quando você entender que é legal você arrumar, mas alguém pode desarrumar, e se desarrumar eu posso arrumar de novo, eu não me irrito, aí eu fico em paz. Mas só que a gente não pensa nisso, a gente escolhe logo, a gente lava as mãos rapidamente e joga no outro. Você é o culpado por isso, você é o culpado por aquilo. E isso em outros níveis também. Às vezes você sacrificar os seus interesses em prol da justiça também é muito difícil. Olha, eu sei que fulano de tal é uma pessoa legal. Não, mas estão falando mal dele para cá. Não quero nem me envolver nisso, vou deixar isso para lá, né? Você está lavando as mãos, né? E assim, e fulano ele perdeu aquilo porque, até poderia falar, poderia, mas não falou. Então você lavou as mãos. E de modo geral, esse é o grande problema, que nós não sacrificamos o interesse e a justiça. Por quê? Porque a gente acha que tem a perder. Se a gente acha que tem a perder, a gente está preocupado com o exterior. E se você está preocupado com o exterior, você não está progredindo ainda. Essa é a grande questão. Então, a pessoa pergunta para mim: o que é preciso para progredir? Em primeiro lugar, lutar contra as suas imperfeições. Mas fulano de tal, ele disse que para progredir você tem que trabalhar no bem. Olha, trabalhar no bem não é pré-requisito para uma pessoa progredir. Por quê? Porque você sabe como ela está trabalhando no bem? Você não sabe. Não é igual um conhecido meu que estava falando, que ele foi num negócio dessas rondas, né, de caridade, e tinha um grupo lá que estava preparando a comida. Só que as pessoas que estavam lá estavam reclamando demais. Essa cenoura está muito dura, brincadeira, é muita cenoura, não sei o que, as pessoas ali reclamando, que faca cega, e não... Tá rindo? E aí ela fala assim: nossa, fulano de tal é um trabalhador da seara de Jesus há 40 anos. O que ela progrediu? Sei lá. Não sei se ela ainda está reclamando da faca cega. Se o problema dela está na faca cega, né? Percebe? Às vezes a pessoa pode cortar uma cenoura e progredir. Mas ela fez com carinho, ela fez com cuidado, ela tentou, enquanto ela estava cortando ali, ela estava refletindo sobre os seus problemas e com resolução de tentar solucionar, ela está progredindo. Então não é quantidade. Esse é o grande problema nosso. Às vezes a gente está sempre nos aparatos exteriores. Então a doutrina espírita, ela é um veículo, ela é o meio, ela não é o fim. Então ela traz ensinamentos. Quer ver uma outra questão também que às vezes as pessoas confundem? Fulano de tal é tão erudito, ele leu não sei quantos livros. O que isso significa? Nada, não sei. Mas a pessoa ali só leu um livro. Ela só leu o Livro dos Espíritos. Tem 1019 perguntas. Se ela se debruçou sobre aquele livro e tentou, a partir dali, se transformar, vale muito mais do que aquele pessoa que é só consumista. Ela lê, mas não aplica nada na sua vida. Essa é a grande questão, esse é um grande problema nosso, e nós enquanto trabalhadores, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho que estudar muito.
porque eu faço muitas palestras. Que bom! Fazer palestra para você é um bom motivo. Agora, quantos estudos você faz para você? Que faz diferença. Uma coisa, eu vou preparar um estudo para os outros. Olha, eu vou mostrar para vocês que na pergunta 489 do Livro dos Espíritos se relaciona com o livro A Gênese, que não sei o que, porque Jesus, isso aqui significa não sei o que, e babá do Velho Testamento, faz um estudo maravilhoso. Ah, legal, tá, mas e qual é o ensinamento que se tira disso? É muito mais profundo a questão. Percebe? Olha, é mais fácil um camelo passar embaixo da agulha do que um reino entrar no reino, um pobre entrar no reino do rico, entrar no reino dos céus, né? Não, porque o camelo era tecido pela lã de não sei de que o aço temperado de não sei o que, porque na época isso aí foi datado no carbono 14 e foi da época de não sei quem, do imperador. Beleza, tá? Mas tem um ensinamento aí. Ah, peraí, então, olha só, aí tem aquela pessoa que não leu livro nenhum, mas ela está ali pensando, peraí, então, quando eu estou sofrendo porque eu quero ganhar mais do que o outro lá, isso é um problema para mim. Então, se é um problema para mim, eu vou solucionar o meu problema, eu vou aprender a viver com o que eu tenho. Ela aprendeu, percebe? E o outro ainda está, né? Carbono 14, não sei o que, no agulha, porque o Velho Testamento, na tradução dos 70 e não sei o que, porque o novo. É o que Jesus está dizendo. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina. Uma vez tinha uma pessoa na rede social querendo me convencer que para você os vegetarianos são mais evoluídos, porque o espírita de verdade não come carne. Aí eu pensei, né? Tá, peraí, se eu comer carne eu vou me tornar uma pessoa moralmente má, e se eu não como carne eu me torno uma pessoa moralmente boa? Então a carne é matéria, é isso? Não. A carne ajuda em outras questões, quando você quer se equilibrar melhor, você se abster de carne, faz todo sentido, mas não faz ninguém progredir, não. Eu não vi, pelo menos em todas as obras fundamentais, mais de 12.000 páginas, nenhum espírito dizendo que estava triste no mundo espiritual porque comeu carne. Vocês já viram alguma história dessa? Ou alguém porque comeu sardinha? Porque não comeu alface? Eu não vi. Alguém viu? Eu vi eles tristes por outras coisas, né? Porque não perdoou, porque era preguiçoso, porque fingia, né? Não olhou para as suas próprias imperfeições, porque se enganava. Aí sim. Percebe? Então, é o que Jesus está dizendo. Gente, vocês estão preocupados com o que o outro está comendo. Não é o que sai, olha só, não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca. Por quê? Porque o que sai da boca passou pelo pensamento, passou pelo sentimento, e é isso que nós somos. Então, muito mais do que as formas e aparência é o ser. O Espiritismo, ele trabalha o ser. Por isso que quando a gente diz para uma pessoa, às vezes, que está no tratamento espiritual, olha, o passe vai te ajudar, mas o passe não te melhora, porque o passe é exterior também. O passe, ele vai te ajudar a um reequilíbrio no corpo, mas o que te levou àquela situação não foi um mau passe, foi más ações. Se você modificar isso, você não dá mais campo. Percebe? É essa questão mais importante que às vezes a gente não para pensar. Então, às vezes,
em 10 minutos na minha vida eu paro, abro o Evangelho e começo a estudar para mim. Caramba, realmente, nossa, os espíritos falam que a sensualidade me atrapalha no mundo espiritual. Poxa, se a sensualidade me atrapalha, o que eu tenho que fazer? Ser menos sensual. Então o que eu tenho que fazer? Poxa, se eu comia 4 brigadeiros, agora eu vou comer 2. Né? Porque geralmente quando fala sensual, a pessoa pensa não, né? Barriga de tanquinho, né? Corpo de silicone. Sensual é aqueles que buscam as sensações do corpo. Quando eles falam lá a sensualidade, ele está falando disso. Daquela pessoa que tem que botar muito tempero na comida para sentir muito prazer. Sentir muito prazer é a sensação. Então, se eu quero ser menos sensual, eu vou diminuir as sensações. Aí eu vou ter que sacrificar as minhas tendências. Claro, se minha mãe fez aquele mocotó maravilhoso, saboroso, que eu comia 3 pratos, se eu quero melhorar, eu vou tentar comer 1. Mesmo que eu fique com vontade, com desejo de comer mais, aí eu estou melhorando, percebe? Na minha ação. E olha só como é que Deus é infinitamente bom. Esse tipo de coisa eu não preciso nem ir no centro espírita. Preciso? Não, porque Deus é infinitamente justo, né? Já pensou, se o mundo precisasse do centro espírita para progredir? Isso é um problema, né? Somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Existe 4 milhões de espíritas, né? É muito complicado. Então, não é isso, é o conhecimento que te ajuda, percebe? Então, quando ele fala que da verdadeira pureza, não é a pureza de você falar bonito, não é de você usar branco, não é de você, nada disso, essas coisas são exteriores. Se a luz do centro é azul, ou é vermelha, ou é verde, né? Tem lugar que é verde, tem lugar que é azul, tem lugar que é vermelho, tem lugar que é amarelo. Você pode... qual é a cor ideal? Não tem cor ideal, é a cor que você quer. Você gosta de vermelho? Bota vermelho. Você quer azul? Bota azul. Né? Se pudesse botar vermelho e preto, eu ia gostar. Né? Você gosta. Né? Flamengo, pá. Não. Percebe? Mas não é isso. Isso é uma coisa muito importante, gente, que a gente não pode perder, que ele está falando aqui. Às vezes a gente está lavando as mãos, está jogando a responsabilidade nos espíritos. Eu estou com problema porque o espírito mal. Pega lá as preces. Tem no final do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá preces espíritas. Aí vê lá, prece para se livrar de uma obsessão. Leia o prefácio que o Kardec fala. Ele vai falar, né? Só é obsidiado quem tem imperfeição. Quem não tem imperfeição não pode ser obsidiado. Então, se você foi obsidiado, é um bom sinal. Isso é, olha, tá vendo aí? Você tem lados que você tem que melhorar. E olha que a gente tem que melhorar muito. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo de médium que poderíamos qualificar de perfeito, aí os espíritos respondem para Kardec: médium perfeito na Terra? Médium perfeito seria aquele que os espíritos jamais ousassem tentar. Aí ele diz assim: na Terra, no máximo o que tem são bons médiums. E aí continua o espírito: e bom médium é aquele que somente simpatizando com os bons espíritos, olha só, somente simpatizando com os bons espíritos tem sido menos enganado. Esse é o bom médium, é o top que tem na Terra. Pega assim, um médium top na Terra, então esse é o bom médium. Aí o Kardec pergunta: mas peraí, se ele só simpatiza com os bons espíritos, como é que ele pode ser enganado? Aí os espíritos respondem: Deus permite que de tempos em tempos ele seja enganado para mostrá-lo que ele não é perfeito
e que por mais bondoso que ele seja, ainda existe dentro dele algo que serve de ataque para os espíritos. Então ele também tem que aprender, percebe? Então, se até esses que só simpatizam com os bons têm lado ruim para ser atacado, nós também temos. Então, o não lavar a mão é buscar a coragem, a virtude da coragem. Isso é, olhar para nós mesmos e encarar de frente as nossas imperfeições. Entender, não, eu sou fofoqueiro, não, eu não faço comentários não, eu sou fofoqueiro. Por que eu sou fofoqueiro? Peraí, por que eu sou fofoqueiro? Porque eu sinto prazer em rebuscar o defeito alheio. Se eu sinto prazer em rebuscar o defeito alheio, é porque o meu orgulho e o meu egoísmo ainda é grande. Se eu parasse para observar os meus defeitos, eu sentiria vergonha de ficar comentando o defeito do outro. Então, quando eu escolho olhar para o defeito do outro, é porque eu estou lavando as mãos dos meus defeitos. E ainda bota a culpa nos outros depois. Então, essa é a grande questão do espiritismo. Às vezes a pessoa pensa que está nos atos exteriores. Os atos exteriores são motivos, bons motivos. Ir no centro espírita estudar é um bom motivo. Ir no centro espírita dar passe é um bom motivo. Ir trabalhar é um bom motivo. Mas espera aí, Jorge. Ir trabalhar é a mesma coisa que dar passe? É. Você no seu trabalho, você pode exercitar sua paciência, pode exercitar a não maledicência, é ou não é? As pessoas não testam a nossa paciência no trabalho não, gente? Não tem ambiente de fofoquinha no trabalho não? Então, você está ali ó, respirando, peraí, não vou dar mole, está progredindo. Mas geralmente a gente acha que é assim, caramba, tá ali, aqui ambiente, meu Deus, mas ainda bem que tá chegando a noite, eu vou pro centro, vou chegar lá, seu Tião vai me dar um passe poderoso, vai tirar tudo isso de dentro de mim. Que beleza, é o mundo mágico, é o pensamento mágico. Não, eu tenho que aprender a lidar com isso lá. Eu aqui venho estudar para entender melhor, porque aqui está, como diz os jovens, o papo é reto, então fala direto, Os espíritos falam lá, para progredir basta sofrer? Não. Os espíritos dizem, tem que sofrer sem murmurar. Sofrer, todo mundo sofre. Então basta sofrer sem murmurar. Então aí você aprende. Porque antes você achava que murmurar era tirar onda, Caramba, você não sabe o que está acontecendo comigo, rapaz. Rapaz, eu tenho um sobrinho lá chato pra caramba que foi lá em casa, quebrou tudo. Minha vida tá um inferno, cara. Tem que ver aí. A gente acha que está tirando onda, Então, só que os espíritos estão dizendo, não, você não está tirando onda, você está perdendo a oportunidade de progredir. Vai lá, conversa com seu sobrinho, atura ele, tenta minimizar os efeitos do estrago, e aí, sem murmurar, isso é, entendendo que isso é um exercício para você, aí você não murmura. O cara que está malhando na academia, ele, caramba, que bom, estou pegando mais peso hoje, ele não está felizão lá? Não é assim? Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai inchar o músculo dele. Então, nós que somos espíritas, somos atletas da alma, a gente deveria se alegrar quando alguém testa os nossos limites. Só que a gente faz o contrário, a gente murmura. E aí murmurou, sabe o que acontece? Deus, que é infinitamente justo, você vai ter que passar de novo, e de novo, e de novo, até aprender. E depois que aprender não passa mais? Não, depois que aprender não dói mais. É diferente. Enquanto o nosso mundo for de provas e expiações, não adianta.
Só que o mundo para você diminui a questão que o Kardec fala aqui. 3/4 dos nossos problemas, de todo mundo, 3/4 somos nós que agregamos às nossas provas. Por isso que Jesus disse: eu vos aliviarei. São esses 3/4. Agora aquele 1/4 lá que você veio para passar, aquilo ali você tem que passar. Porque se não passasse, não seria justo, seria injusto. Eu quero ser paciente, mas eu nunca tive a paciência testada. Aí você virou paciente como? É injusto. É injusto. Imagina, olha, eu vou dormir, acordo musculoso e o outro lá passa 10 anos malhando. É justo isso? Não, né? Só que a gente aqui quer malhar outras coisas, que é o espírito. Né? São as nossas imperfeições, buscar virtude. Então, aí eu entendo, peraí, opa, se é virtude que eu estou malhando, então eu cheguei no centro hoje, as cadeiras estavam todas desarrumadas, toda semana está desarrumada. Eu posso escolher, mas eu vou falar para o seu Tião que ele não está vigiando isso aí não. Ô, seu Tião, que história é essa? Toda semana isso? Pô, fala com esse pessoal aí. Pô, não está dando não estou aguentando isso não. Mas se ele entende que vir ao centro é um bom motivo, ele chega e vê tudo desarrumado e fala assim: poxa, obrigado Deus, outras pessoas poderiam ter arrumado isso aqui, e o Senhor está me dando a oportunidade de trabalho, eu vou arrumar com muita alegria. E aí já não murmura, porque eu entendi. Percebe? O conhecimento é isso. Eu entendi, opa, ei, caramba, pô, olha só, seria tão bom se nosso mundo fosse assim. Caramba, eu cheguei, a louça não tá lavada. Eu vou lavar essa louça. Mas a gente não, a gente gosta de murmurar. Ai meu Deus, o que eu fiz a Deus? Será que estava na minha programação lavar a louça? Meu Deus. Não é assim? Porque a gente não entende. Quer ver? Eu sempre gosto de contar esse caso. Duas pessoas que entenderam isso. Um caso do Francisco de Assis e um do Francisco Xavier. Do Francisco de Assis, ele estava lá meditando lá e chegaram os discípulos correndo. Que foi? A gente estava andando na estrada e roubaram a gente. Quer dizer, franciscano, roubar franciscano também é um ladrão, né? Franciscano não tem nada, anda com a roupa toda rasgada. O cara foi roubar o franciscano, mas tudo bem. E aí, o que eles pensaram assim, né? Que o Francisco ia chegar: meus irmãos, vamos orar a Deus, né? Não, Francisco parou: peraí, vocês abençoaram os ladrões? Aí eles não, então vamos lá, vamos abençoar eles. Percebe a diferença? Ele entendeu, peraí, olha, eles estão roubando, eles não têm a menor ideia de nada do que estão fazendo. Nós estamos aqui para ajudá-los. Que ele não lavou as mãos. Ele poderia falar assim: realmente esses irmãozinhos, né, vão encarnar em outros, né, vão sofrer, vamos orar. Não, vamos lá. Percebe? E do Chico Xavier, que ele estava lá, foi comprar batata, ele pegava uma batata boa, uma batata ruim, uma batata boa, uma batata ruim. Aí alguém perguntou para ele: que história é essa? Ficar pegando batata boa e ruim? Todo mundo só pega boa. Por que tu está fazendo isso? Aí ele falou: não, mas se eu só pegasse a boa, você ia ter prejuízo. A gente faz isso? Não. A gente vai lá quando vou comprar camarão, que eu vou fazer camarão na moranga. Aí o cara chega assim: desse monte aí não, eu quero só esse grandão daqui, né? Não, mas se você só pegar os grandões, vai sobrar só camarão lixo pro cara que tá vindo. Não, eu quero o meu camarão bonitão para tirar foto, botar no Facebook. Não é assim? Então, esse é o nosso problema. A gente está preso às exterioridades. Então, o centro espírita não tem imagem. Por que não? Porque
Deus disse, não façais imagens, né? Parece que Deus está lá, olha, fulano de tal fez uma imagem, vamos castigá-lo. Não é nada disso, é que você tira o foco, você fica se preocupando com coisa inútil, é isso. Então não é que não tem imagem porque Deus proibiu. Esse negócio de Deus proibiu, isso é bobeira. É porque você, às vezes a pessoa que está ali ajoelhada numa imagem, ela mesma poderia estar orando por ela mesma, se ela tivesse entendido isso. E ela está orando a uma estátua, e é espírita. Se ela pelo menos estivesse orando e pedindo ao espírito daquele ser que morreu, né? Fizeram uma estátua para ele, né? De repente, se ele tiver condições de ajudar, ele vai ajudar. Não, mas ela está olhando pela estátua. Percebe o grau ainda de pobreza que às vezes a gente se mete? É isso. Então, quando Jesus fala, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas é o que sai, isso não são os atos exteriores que nos tornam pessoas melhores. Não são. Uma vez, né, eu estava vendo um livro que a pessoa falou, não, quando você abre o Evangelho, sai uma luz. Quem já ouviu isso? Já ouviu, né? Sai uma luz, ilumina o quarteirão todo. Pô, a gente aí com hidrelétrica, gastando uma quantidade de luz terrível. Pô, não é isso, gente. Isso é uma simbologia. A luz que vai sair daqui é se você estudar o que tem aqui dentro, introjectar e colocar isso para fora. Eu posso abrir, vamos fazer o Evangelho nós dois? Vamos lá. Aí eu abri aqui, tá? A humildade. Então, a humildade, ó, tá vendo aqui? Ó, preste atenção. Naquele dia que você não foi humilde. Olha aqui, tá vendo aqui? A paciência. Eu estava tomando banho e você estava batendo no banheiro, na porta. Olha aqui, cara. Presta atenção, vê se aprende. Hã? Quanta luz está saindo desse Evangelho? Hã? Ele está ali contentão, não está não? Hã? Com esse estudo? Não. Percebe? Não é isso. É estar reunidos em nome de Jesus. Estar reunidos em nome de Jesus é estar reunido pelo laço da fraternidade, do amor, do respeito mútuo. Então, aí eu entendo a humildade. E aí eu sei que ele não é humilde. Só que eu sou uma pessoa que entendo. Eu falo, realmente a humildade é importante, né? Olha aí você para assim, então, aí eu penso, peraí, mas será que já teve algum momento em que eu não fui humilde? Será que eu estou sendo humilde aqui nesse momento, achando que ele não é humilde e eu sou mais humilde do que ele, então é porque eu não sou humilde? Aí eu estou pensando, aí sim eu estou me iluminando. Percebe a diferença? Essa é a questão que Jesus está falando. Enquanto os outros estavam escandalizados, eles não lavaram as mãos. Você foi no centro espírita, antes da prece não abriu, não leu a página de abertura. Para que serve a página de abertura? As pessoas dizem página de ambientação, né? Se você leu, refletiu, tudo bem. Agora o cara chega com essa porra, não, peraí, volta um minuto, me dá aqui. Agora pode fazer a página, pode fazer a prece. O que é isso? Isso não é nada. Isso é um ritual. Mas a gente se prende ao ritual, porque a gente se condiciona. Isso é natural. Para progredir, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, olha, fazer a prece tem que apagar a luz, né? Nosso centro tinha que apagar a luz, até a gente entender que não tinha que apagar a luz mais. Algumas pessoas até se incomodavam se não apagasse a luz, porque ela está condicionada. Percebe? Aí imagina essa pessoa está um dia na praia, alguém passa mal lá com problema espiritual. Gente, vamos fazer uma tenda aqui para escurecer o ambiente para poder fazer a prece, é isso? Não. Percebe? Então, o que Jesus está tratando ali é uma questão mais profunda. Olha só, é o que você está fazendo, não é o exterior lá. Não, quando ele fala da Marta com a Maria lá, irmã de Lázaro, uma lá, não, está fritando peixe, Jesus está aí, vamos fazer. E a outra lá querendo beber de conhecimento para poder mudar a sua vida, e a outra está, cadê os bolinhos?
Não é? E Jesus disse: ô minha filha, tudo bem, eu te entendo. Eu sei como é que é. Não é assim? Então, essa questão das práticas exteriores no Espiritismo, o Espiritismo não dá muito aso a isso, graças a Deus. Mas nós vivemos muitas encarnações com essas práticas. Então, o Espiritismo a gente não bota incenso, não bota não sei o que, não bota. E às vezes a pessoa, quem está vindo pela primeira vez que eu estou falando assim, primeira encarnação, os primeiros momentos, ela sente dificuldade. Que é aquela história lá do Lutero com os discípulos dele, né? Que Lutero rompeu com a Igreja Católica, montou a igreja lá, e aí os seguidores lá ficaram preocupados. Peraí, mas tá faltando alguma coisa aqui, tá difícil. Você tirou as imagens, você tirou os rituais, você tirou as vestes, você tirou isso, não sobrou nada. E aí o Lutero diz: não, sobrou Cristo. Sobrou Cristo. Percebe? Então, às vezes a gente está incomodado com aquilo que está no exterior e esqueceu Cristo. Que também às vezes a gente confunde, mesmo nós espíritas. A gente acha que a gente está sempre exaltando a personalidade do Cristo. A personalidade do Cristo foi um ser perfeito que passou pela terra e hoje ele é um ser bem-aventurado e vive na presença de Deus. De Jesus, o que nós precisamos são seus ensinamentos. Jesus poderia aparecer aqui agora, seria até legal, né? Fala, poxa, Jesus esteve lá no TEP hoje, né? Seria legal. Ele poderia falar o que for, se eu não colocar em prática, não adianta nada. Então Jesus é o guia e modelo. Isso é, olha, o caminho é esse. A gente, olha, Jesus, dá-me inteligência. Jesus não pode dar inteligência para a gente. Deus já deu. O que ele vai dar é a oportunidade de desenvolver a sua inteligência. Como? Estudando, trabalhando. Mas se eu pedir, dá-me inteligência, não vai cair inteligência. No máximo que vai aparecer é um montão de livro para você ler, um montão de coisa para você estudar, né? Senhor, dai-me paciência, Senhor. E ele, seu pedido será atendido. No dia seguinte bate na sua porta 4 malas sem alça, para atazanar a sua vida. Aí você começa, eu taquei pedra na cruz. Não, você pediu para ter paciência e Deus te deu 4 personal trainer, ok? E você está reclamando, está murmurando, Então não peça 4, peça só 1. Tá rindo? Mas é um excelente exercício. Essa é a grande questão. Então, as coisas exteriores são boas, são bons motivos, mas não é a essência. Quando a gente desencarnar, ele vai perguntar quantas tardes fraternas você foi, quantos seminários no CERJ você foi, quantas aulinhas você deu para criança. Ninguém vai perguntar nada disso. Vai perguntar, como é que você está? Você está assim, uma pessoa melhor hoje? Melhor do que você veio? Que legal. Você era rabugento. E aí, como é que você está? Você está tão rabugento? Não, estou um pouquinho melhor, né? Que eu aprendi pelas dificuldades da vida. Que bom. É isso. As outras coisas são bons motivos. Bons motivos, né? A gente que é professor sabe que às vezes você pega aquela turma só capetinha, né? Aí você pega, o salário é ruim, o espaço não é adequado, a estrutura não é boa e as crianças não obedecem em nada. E você, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não, eu estou aqui para dar oportunidade a eles de dar alguma coisa. Se eu entendo isso perfeitamente, eu não vou ficar deprimido.
Não vou ficar deprimido, porque eu não estou esperando nada deles. Olha só, presta atenção, eu não estou esperando nada deles. Eu vim aqui para dar. E quem só dá, não se decepciona, porque você não está esperando. Só se decepciona quem espera. Quem não espera, não se decepciona. Então, quem não se decepciona, não fica deprimido. Disse Francisco de Assis, que eu busque muito mais consolar, compreender, amar. Quem está nessa vibe não fica deprimido, ok? Mas o outro é ingrato. Ele é ingrato porque ele ainda não aprendeu a ser grato. Quando ele aprender a ser grato, ele será grato. E você está deprimido, porque ele é ingrato e você é uma pessoa interesseira, que você está esperando o seu interesse de receber um elogio, de receber um agradecimento. O seu amor ainda não é puro. Quando ele for, você vai só se preocupar em doar. Para a gente ainda é difícil, mas a gente está estudando, ok? Tudo bem? Que Deus nos abençoe, porque é difícil, não é fácil. E todos nós estamos no mesmo barco. Estudar, se compreender. Opa, eu dei uma topada. Por que eu dei essa topada? Eu tenho que aprender com isso. Tomei um choque. Por que eu tomei um choque? Eu tenho que aprender com isso. Tô com dor de barriga. Por quê? Percebe quantas coisas, quantos benefícios Deus nos dá? E a gente às vezes preocupado porque o outro, orou com o olho aberto. Olha só que falta de respeito, está orando com o olho aberto. Às vezes a pessoa falou assim, essa falta de respeito, esses garotos aí no centro, tudo de boné. Aí eu falei, mas o que tem a ver boné com respeito? Percebe, né? Que a cultura antiga era assim, né? Que você tinha que entrar num lugar, tinha que tirar o boné. Ele tá de boné. Percebe? São coisas exteriores, mas a gente vai aprendendo com isso. A gente vai aprender, faz parte. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.